Olá, bom dia! Em razão do corte orçamentário promovido pelo governo federal, universidades e institutos federais vêm passando por dificuldades para manter serviços básicos, como pagamento em dias de contas de água e luz, por exemplo, além da manutenção de contratos com terceirizados responsáveis por limpeza e segurança. O chamado ajuste fiscal atingiu o Ministério da Ciência, que dos 5 bilhões previstos na lei orçamentária, passou a contar com apenas 2,8 bilhões, metade do valor que dispunha em 2005. Para discutir os impactos desses cortes e a crise nas universidades, o Diálogo Plural de hoje recebe Aparecida Dantas, coordenadora geral do Sinteste-RN, e Márcia Gurgel, diretora do Centro de Educação da UFRN. A elas eu dou o meu bom dia de hoje para a gente falar de crise, né? Infelizmente, a gente tem vindo aí numa série aqui no Diálogo Plural, debatendo sobre várias crises que a população tem que entender para poder combater e se posicionar, não é? Eu vou começar com a Aparecida, uma vez seja bem-vinda aqui no nosso programa. O que esses cortes podem significar para as universidades, especialmente para a UFRN e o FESA? Quais os prejuízos, né? É óbvio que quando a gente fala em corte, a gente tem um prejuízo, mas efetivamente, o que é que está sendo um grande problema no momento? O que nós temos a falar, Camila, sobre esses cortes são, assim, de uma sui generis sem precedente, né? Porque recentemente nós vimos e ouvimos nas redes sociais o próprio pronunciamento da professora Ângela, né? Onde ela cita que a UFRN hoje, 2017, está com o orçamento de 2007. Sim. Né? Quer dizer, o orçamento que foi destinado para a universidade não teve correção de inflação e não teve correção de outros índices de inflação que era para ter acontecido, né? Então, assim, falar em prejuízo, o prejuízo é enorme para as universidades, para os institutos federais, nesses cortes que existem, porque engessa a universidade, né? A universidade teve um crescimento fora de sério, né? Com a questão do Reúne, Sim. Né? Então, a universidade tem hoje o quê? 5 campos para administrar e com o orçamento defasado, da forma que está, fica muito difícil a universidade cumprir, né, com suas metas, né, com seu programa. Márcia, bem-vinda, primeira vez, né, aqui no Diálogo Plural, seja bem-vinda. Em muitos lugares já há casos de demissões, né, de terceirizados. Na UNB houve uma cerca por aí de 300 demissões. Já a Universidade de Pelotas demitiu 50 funcionários e reduziu em 30% as bolsas de pesquisas e extensão. Diante disso, né, qual é a situação da UFRN? Já se fala em demissões? Como é que está a previsão aí? Bom dia, Camila. Bom dia, telespectadores. Bom dia. Agradeço desde já o convite para estar aqui ao Sinteste e a vocês da Band. Realmente a situação é extremamente preocupante, né? Você falou do orçamento do Ministério da Ciência. E nós temos o orçamento do Ministério da Educação, que ele em 2015 ficou na faixa de 13 bilhões. Sim. Né? Nós já tivemos uma redução para 8,7 bilhões em 2017. Sim. E a previsão para 2018 é um orçamento de 5,9 bilhões. Então nós teremos menos da metade do que nós tínhamos em 2015. Isso é extremamente preocupante. Né? Hoje nós já temos, sim, expectativa. Em 2017 não houve na UFRN uma demissão assim direta, mas indiretamente nós já tivemos uma redução no número de pessoas contratadas. Sim. Né? Isso embutido, você já tem aí uma situação de diminuição desse quadro. Né? As empresas, inclusive, os contratos foram feitos, o número de pessoas terceirizadas já foi diminuído. Sim. Na própria perspectiva que se coloca hoje. Além da redução de orçamentos extremamente importantes, né? Se você viu um relatório, a nota técnica que existe na Câmara de Deputados, você já tem uma diminuição, por exemplo, no orçamento da CAPES de 6,3%. Né? O orçamento de concessão de bolsas para o ensino superior
diminuiu 16,3%. Sim. Se você pegar a assistência estudantil, né, que é toda a manutenção de restaurantes, de residências universitárias, de tudo isso, nós tivemos uma diminuição de 28,6%, está lá colocado, né? Bem claro, fora bolsas do PIBID, que era um programa importantíssimo para as licenciaturas, nós atuamos diretamente da licenciatura, nós tivemos 30,6% de diminuição em dois programas importantes, que era o PAFO e o PIBID, que diminuíram fortemente. Então, essa diminuição, ela é clara e evidente, né? E tem algo assim extremamente sério, que não é nem só a diminuição do orçamento, mas a diminuição dos repasses. Sim. Quando você fala em orçamento, você tem um orçamento orçamentário e o financeiro. Sim. Né? E o repasse financeiro, né, nós só tivemos até esse ano, dos 100%, nós só recebemos 80%. Né? E não temos ainda nenhuma garantia de que teremos os 100% do orçamento até dia 13 de novembro, que é a data limite para a universidade fazer qualquer empenho. Está todo mundo no escuro ainda, então, né? nós não temos ainda a certeza de que o Ministério da Educação vai repassar o financeiro para a operacionalização das despesas da universidade. Aparecida, para conter gastos, né? O governo reduziu em mais de 4 bilhões o orçamento da educação, mas perdoou 10 bilhões em dívidas para ruralistas, né? Além de cerca dos 330 milhões para deputados e senadores. Não cabe, né? Fale um pouquinho sobre isso. Não cabe realmente, né? Fica assim, esse governo a gente já sabe, não é um governo de direita, né? É um governo que está aí através de um golpe, isso aí todo mundo já sabe, né? Mas assim, digamos assim, tira-se da educação porque o serviço público, o que é público não interessa, né? E se perdoa de quem? Do agronegócio, dos ruralistas, né? Como está citado aí. Então, assim, é um governo que tem lado. Sim. Né? Então, ele já disse a que veio. É um governo que está implementando as contras-reformas. Né? E assim, dinheiro para comprar deputado, ele sabe de onde tira, né? Que tira justamente dos cortes que está fazendo nas universidades, né? E em tudo que está havendo esse contingenciamento que está fazendo. Sim. E assim, é muito complicado, né? E assim, a gente fala e nós passamos para a sociedade essa realidade, que é uma realidade muito difícil que nós estamos vivendo. Acho que eu não cheguei a viver ainda uma realidade dessa, é a primeira vez que eu estou passando por isso, né? Enquanto cidadã. Mas assim, esse governo que já vem uma segunda denúncia contra ele e com certeza irá comprar novamente deputados e senadores para se manter, né, no poder, como a gente está vendo, uma coisa assim muito... Isso aí está muito claro para a gente que tem acompanhado tudo o que está acontecendo. A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer já está aí e tudo está sendo feito de uma maneira muito devagar até que sejam feitas as articulações, né, infelizmente, na nossa frente, e a gente está só perdendo com isso como população, né? Crise nas universidades é nosso tema de hoje. Fique aí 30 segundos que a gente já volta para debater mais sobre esse assunto. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise nas universidades federais e os impactos do corte orçamentário. Hoje, com a presença de Aparecida Dantas, coordenadora geral do Sinteste-RN, e Márcia Gurgel, diretora do Centro de Educação da UFRN. A soma de desacertos e arroxo econômico pode produzir um resultado catastrófico na saúde financeira das universidades federais. Saiba mais na matéria de Ricardo Crush. Em função dos cortes orçamentários realizados pelo governo federal em todo o Brasil, as instituições públicas de ensino superior vivem um cenário de incertezas, tendo de apelar para medidas como redução no número de servidores terceirizados, renegociação de contratos e até cortes nos cardápios dos restaurantes universitários. Nas instituições potiguares, o clima é de apreensão. Sistemática de cortes orçamentários feitos para esse ano, que já
prejudicam demais a graduação, a pós-graduação, a extensão e a pesquisa, vem dentro de um projeto de redução dos investimentos do setor público na área. Então, para nós, professores, esse baque que nós sofremos agora esse ano, e principalmente a partir do segundo semestre, é significativo. Ele vai, sem dúvida, prejudicar o processo de ensino-aprendizado que se desenvolve aqui na UFRN. Lá no nosso departamento, vários projetos estavam sendo elaborados e já foram suspensos, né? Os projetos que estão em curso, evidentemente que vão terminar, mas não tem mais nenhuma perspectiva de continuidade. E, evidentemente, que eu que sou professor da Ativa, estou trabalhando em sala de aula, a gente já percebe a dificuldade de reposição de certos materiais de consumo. Então, isso está afetando toda uma cadeia que envolve, inclusive, os funcionários, os servidores públicos, técnico-administrativos, os alunos. Se na UFRN os impactos já são sentidos pela comunidade acadêmica, a situação na UFESA não é diferente. Os valores de custeio previstos para esse ano não são suficientes nem mesmo para despesas regulares com energia, vigilância e limpeza, com o risco de não terem continuidade obras e ações que poderiam beneficiar os alunos com menor poder aquisitivo. A universidade de 4 ou 5 anos atrás, que ela vem sendo diminuída gradativamente. Aqui na UFESA, nós temos algumas situações de construções que estão iniciadas e paradas, como também o restaurante universitário, que vem sendo construído gradativamente, mas também com dificuldade. Já foram reduzidos a questão dos terceirizados, estão sendo demitidos sempre terceirizados. Então, a crise chegou da universidade. Nós temos os nossos campi, 3 campi avançados, Caraúbas, Pau dos Ferros e Angicos, com obras paralisadas. Aquela expansão que nós tivemos nas universidades federais com o Reúne, essa expansão está comprometida por custos nesse orçamento. Então nós temos, por exemplo, a biblioteca lá em Pau dos Ferros que não ainda saiu do papel. Nós temos aqui também em Mossoró um prédio de engenharias, um bloco, um setor enorme, é o maior prédio de toda a instituição em 50 anos de história que está com obras praticamente paralisadas, né? Nós temos um tempo que era para ser concluído em julho de 2015 e até hoje, final de 2017, esse prédio ainda não foi entregue à comunidade acadêmica. Situação bem complicada, como a gente já falou, né, no bloco anterior. Agora, ressaltando nesse aqui com a matéria. Mas eu vou perguntar diretamente, qual é o setor mais prejudicado agora? Se é que dá para ter um setor mais prejudicado, né? Eu acredito que seja um contexto que está sendo prejudicado, não é isso? Realmente, como você fala, é um contexto que está sendo prejudicado. Né? Nós temos um conjunto de medidas que afeta assim, de forma contundente, como o professor Wellington falou, as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas eu avalio que nós temos uma dimensão mais, vamos dizer assim, mais vulnerável, que são os nossos alunos, né? O corte na assistência estudantil, depois nós fizemos toda uma política de inclusão, né, de cotas, de inserção do aluno que necessita de apoio, carne, né? É cortar na própria carne, a assistência estudantil, a assistência aos nossos estudantes, a garantia das condições para que realmente a formação acadêmica e pedagógica desse aluno se realize. É verdade. Né? Qualquer coisa que afete a vida dos professores, dos projetos, da diminuição de bolsas, da diminuição de recursos, da impossibilidade de realização de alguns eventos, da impossibilidade de realização de determinadas atividades, vai afetar seriamente o trabalho com os nossos alunos, que é o nosso objetivo fundamental, né? Que é o nosso objetivo central. Então, nós temos uma grande preocupação, sim, quanto isso vai repercutir. É uma espécie de efeito dominó. Exatamente, né? vai repercutir na vida estudantil, na vida acadêmica dos nossos estudantes. É verdade. Aparecida, diante, né, desse cenário que a gente está, como está sendo a postura da administração das universidades, né, no caso da UFRN e o FESA? Está existindo um diálogo com os servidores? Sim, a administração, quando foi no início do ano que a gente foi discutir essa questão do orçamento, sempre o Sinteste é chamado, né, para a gente conversar e discutir e questionar
onde é isso, por que aquilo, e ver como se faz um remanejamento, né? Principalmente no que diz respeito à parte dos técnicos administrativos, que tem né, as rubricas que é para capacitação, que é para a questão da qualificação profissional do técnico, do servidor. Então, assim, da assistência também, né, ao servidor, que a gente tem um departamento de assistência ao servidor. E assim, a administração, ela tem sido, nesse sentido, ela tem sido acessível para que a gente converse, entendeu? Sobre orçamento, né? Quanto a isso, a gente não tem tido dificuldade e nós sabemos da real situação do que está acontecendo, pelo menos na UFRN e na UFESA também, né? A gente não tem tido essa dificuldade. E o que a gente tem que falar é que essa emenda constitucional 95, né, que era a PEC e passou a ser a emenda 95, Sim. que congela, né, os investimentos em saúde e educação por 20 anos, e nós já estamos sentindo o efeito dela agora, né? Uma coisa que era prevista para 2018, mas já começou há muito tempo. Né? Sim. Então, cada vez ela está digamos assim, se aprofundando mais. Né? E é um cenário muito preocupante para nós, né? Que vivemos a universidade, que sabemos da importância do ensino público, da universidade pública. Isso tem sido, assim, para nós, assim, assustador, digamos assim, né, nesse cenário. Márcia, nas últimas décadas houve um crescimento das universidades. Como você bem disse, né, ampliou para agora estar voltando, né? Os recursos acompanharam esse crescimento, né, bem difícil. Houve cortes sobre o que já estava defasado, no caso? Nós tivemos uma grande expansão, né, a partir de 2008 com o programa Reúne nas universidades públicas. E essa expansão foi acompanhada também por uma ampliação nos recursos, né, tanto dos recursos para custeio quanto os recursos para capital. A gente percebe que desde 2013, 2014, com o próprio processo de discussão nacional, da questão da crise internacional, da relação que se estabelece entre capital e trabalho, a gente vê uma retração, né, nesses recursos em relação ao que vinha sendo feito. Mas a UFRN ainda conseguiu finalizar muitas das obras que vinham sendo desenvolvidas e instalar diversos setores novos, né, como o nosso Centro de Educação, inclusive, que foi instalado em 2011, e nós tivemos a possibilidade, do ano passado, inclusive, de ainda receber o nosso bloco de aula, mas dos últimos anos para cá, de 2015 para cá, isso não vem acompanhando mais as necessidades que estão colocadas. Sim. Né? E como a Aparecida falou, a previsão para 2018, algumas pessoas dizem assim, nós estamos no fundo do poço. Sim. Eu afirmo sempre, o fundo do poço nós ainda vamos chegar em 2018. O fundo do poço tem porão, né? Em 2018, certamente, começaremos a pisar o fundo do poço realmente com a PEC, com a Emenda Constitucional 95. A situação dos estados dos municípios ficará muito séria, né? O atendimento, o serviço público, de forma geral, vai se ressentir drasticamente desse processo, e a tendência é realmente essas condições serem sensivelmente diminuídas para a realização de um trabalho de qualidade. A gente vai para um intervalo bem rápido, 30 segundos, para a gente encerrar o programa de hoje sobre esse assunto. Fica aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise nas universidades federais, nosso último bloco, e os impactos do corte orçamentário. Hoje com a presença de Aparecida Dantas, coordenadora geral do Sinteste-RN, e Márcia Gurgel, diretora do Centro de Educação da UFRN. Aparecida, com a redução de investimentos nos campos da pesquisa, podemos sofrer uma migração aí de pesquisa, de pesquisadores? Se não já estamos vivendo isso, né? A gente tem visto aí em matérias que a gente está perdendo pesquisadores, perdendo muita coisa nossa para outros países porque não tem investimento, né? Isso é verdade, né? Essa migração com certeza vai acontecer, se já estiver acontecendo. Né? Porque tu imagina, né? Uma universidade com corte no orçamento. A pesquisa é uma coisa primordial para o desenvolvimento do país, né? Um país que não tem, que não investe em ciência, tecnologia, educação,
ele está fadado realmente a sucumbir. Ficar estagnado, né? E a política que a gente está hoje, a conjuntura do país, né, desse governo que está do lado do capital, né, que esses cortes também, diga-se, né, a gente tem que deixar bem claro que também é destinado a um pagamento de uma dívida pública questionada pela sociedade, que nunca, em outros programas nós já discutimos aqui, que uma dívida que nunca foi auditada, né? A gente nem sabe mais se deve isso, se o país realmente deve isso. Sim. Né? Então, assim, em detrimento da qualidade do serviço público, que é essencial principalmente para a sociedade, para os mais pobres, porque são os mais pobres, nós já estamos sofrendo isso. E os que estão lá embaixo, que são a classe das pessoas que necessitam do serviço público, esses daí serão assim praticamente, são os que vão sofrer muito mais ainda, com o corte no orçamento da universidade. Então, essa questão da ciência e essa falta de investimento, com certeza vai gerar essa defasagem, vai gerar, esse campo vai ficar vazio, né, digamos assim. Nós não vamos ter o progresso que o país deveria ter, o desenvolvimento do país está comprometido com essa realidade, né? E assim, a gente deixa isso bem claro, porque as pessoas precisam abrir os olhos, as pessoas precisam entender o que realmente está acontecendo e, de certa forma, a gente precisa lutar contra isso, porque enquanto a gente estiver aqui, nós temos que lutar contra todos esses desmandos que estão aí impostos por esse governo ilegítimo, né? Um governo que já disse que veio, que ressuscita, né? Ele está ressuscitando, tirando das gavetas projetos da época de FHC, que é do mesmo bloco que ele pertence. Eu acredito que o mais importante nesse momento seja a gente se unir como população. Enquanto ficar nesse movimento direita e esquerda, a gente tem que se unir em prol dos nossos direitos, né? E fazer que eles sejam prevalecidos, estabelecidos, e é o que não está acontecendo. Isso eu acredito que seja primordial. Mas é possível afirmar que não haverá mais recursos públicos, assim, de uma forma drástica? É possível afirmar isso nesse momento? Olha, nós estamos verificando uma diminuição enorme. Eu acho que deixar de existir, haveria ainda uma necessidade de implantação de um grande projeto, dentro desse projeto, um grande objetivo, que é a questão da privatização. Isso. Né? Se a gente não tomar conta, como você disse, né, da nossa tarefa, da nossa responsabilidade, nós iremos vivenciar aí uma grande retração nesses recursos e um incremento no setor privado para assumir determinadas responsabilidades que hoje são do serviço público. E você percebe isso no conjunto de leis que estão sendo criadas, né? Você vê aí a reforma trabalhista, né, que traz a possibilidade, inclusive, de terceirizar pessoas, funcionários, especialistas profissionais, no campo, inclusive, das atividades fins. Né? Antes nós só tínhamos nas atividades meio. Né? Hoje nós temos a possibilidade, com a reforma trabalhista, de contratação, de terceirização, né? Nas universidades, inclusive, de pessoas, professores, pesquisadores, gestores, para assumir essa atividade. Você tem aí a ameaça da reforma da Previdência, né? E aí você vai ter a possibilidade, nós temos, já foi feito um primeiro estudo na universidade, e nós temos, por exemplo, no corpo docente, a previsão de quase 400 docentes que estão com o tempo já consolidado para aposentadoria. Você vai ter uma grande saída, são professores, pesquisadores consolidados, são professores experientes, e você tem aí, por exemplo, na pós-graduação, muitos desses professores, desses pesquisadores, estão integrados aos programas de pós-graduação. Né? E essa vai ser uma medida, esse vai ser um desdobramento muito sério para a qualidade da formação na pós-graduação. E aí você tem a emenda constitucional 95, né, que não só diminui recursos, mas inviabiliza a realização de concursos. E qual é a solução? É terceirizar, porque a outra legislação já permite. Então você tem aí um quadro muito sério
né? Eu não sei até que ponto a gente não teria mais recursos. Eu acho que a proposta é do Estado mínimo mesmo, né? Que o Estado assuma minimamente as responsabilidades com os serviços. Nós temos uma situação muito séria, não só na educação, mas na saúde também. A saúde está, sim, inclusive os recursos para os hospitais universitários, muitos hospitais já estão ameaçando fechar. E aí nós temos aí uma situação muito séria também na saúde pública e no atendimento à população, na saúde pública, pressionada inclusive pelo setor privado, pelos planos de saúde, pelas grandes corporações, pelos grandes laboratórios, que a perspectiva mesmo é a privatização de muitos desses Infelizmente, serviços. né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação de total desmonte das políticas sociais nesse país. Aparecida, e para a gente rapidamente finalizar o programa de hoje, qual a sugestão, né? O que é possível fazer nesse momento? Olha, é o seguinte, o que é possível fazer é nos organizarmos enquanto categoria, enquanto sociedade, né, lutar para reverter esse quadro. A única saída é essa, a saída não é ficar esperando que a coisa mude por si só, né? A saída é ir à luta, né? Para isso, o sindicato, nós temos participado de frente, nós participamos da Frente Potiguar em defesa da Previdência Social, né? Que a gente tem essa luta contra todas as reformas, contra a terceirização, né? Porque é uma coisa assim alarmante essa questão da terceirização, né? Outra preocupação muito grande nossa, né? Outro dia eu fiquei até assustada, porque eu fui fazer uma panfletagem mais bem fina, né? Dentro da própria reitoria, e teve uma sala que eu abri que só tinha terceirizado, e eu saí assim com minhas energias lá embaixo, sinceramente, porque assim eu me senti assim terrivelmente, assim, pela falta do concurso público, sabe, pela falta de compromisso do que é o serviço público, da importância do serviço público, né? E ver assim avassaladoramente, assim, a terceirização entrando assim de uma forma assim terrível, sabe? E assim, e a precarização do trabalho. O pior é isso também, porque junto com a terceirização vem a questão da precarização do trabalho. Né? Aparecida e Márcia, infelizmente nosso tempo é muito curto para falar sobre um assunto que merece toda a nossa atenção, e a gente vai continuar discutindo aqui no programa e debatendo, porque a informação nesse momento, sem dúvida, é muito importante para que a gente não volte aí de repente para a década de 90. Márcia, Aparecida, mais uma vez, muito obrigada pela presença das duas. E se vocês quiserem mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.